Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, Resiliência Cast, o podcast onde a gente traz histórias reais de pessoas que fizeram a sua transformação para contribuir na sua jornada, porque todos nós queremos encontrar um lugarzinho, a paz, e que você possa tirar daqui grandes aprendizados e colocar na sua vida, porque não adianta essa obesidade de informação e não trazer para ação. Hoje eu tenho uma pessoa especial que apareceu na minha vida do nada e se tornou parecer que eu já conhecia há muitos anos. Mas antes de apresentar, compartilha, clica, assina o sininho, faz o que tem que fazer. E, de novo, se algo te tocou aqui, leva para alguém, faz o exército do bem e transforma isso. E hoje está aqui Luísa Posse. Ei, que prazer estar aqui com prazer, você. Obrigado Augusto. pelo convite. Você que me fez o convite. Eu falei, obrigado pelo... eu convidei, viu? Pra vocês verem. Então, Obrigada obrigado por pelo ter convite. aceitado o convite. Estou muito feliz de estar aqui Muito com você. Lu, a gente Adoro o Resiliência, já segui o Resiliência antes de te encontrar, então foi muito bacana, muito Que honroso. bom. Estamos aí, né, na fase de ter mais resiliência É, e poder superar as adversidades olhando para o que a gente tem de melhor e não de pior, que é o que estão jogando na nossa cara o tempo todo. E com calma, né? Acho que tem que ter calma. Com muita calma. Eu sempre começo esse podcast de uma forma bem diferente, tá? E eu falo, porque a maior dúvida que as pessoas têm aqui dentro do Resiliência, que chega aí nesses 186 milhões de pessoas de audiência que a gente tem, é a dúvida da identidade, de quem eu sou. E eu sempre digo, eu sou Robson Alberto Amush, filho de Alberto e Udete, libaneses e italianos, e uma mistura de portugueses, escravos e índios, que depois de muitas confusões não abandonou seus valores, a honestidade, a alegria, Deus, família, saúde, resiliência, contribuição. Sou casado com a Jade, tenho 2 filhinhos, o Rafael e o Rodrigo, e ajudo as pessoas a encontrar o seu caminho e ter mais abundância. Eu te pergunto, quem é a Luísa? Quem é a Luísa? Bom, a Luísa é mãe do Luca e do Mateu, esposa do Cris, que é o amor da minha vida. Depois de pelejar muito, eu consegui encontrar o amor da minha vida. Sou cantora, compositora, apresentadora. Palestrante agora. Palestrante. Que mais que eu sou? Filha da Zizi Posse, do Liber Gadelha. Tenho uma origem italiana, acriana, romena, então... Essa mistura do povo brasileiro. Essa mistura do povo brasileiro, assim, e... Tudo bem. Não sei como é que isso foi acontecer, porque o meu nem tem som, desculpa, Muxa. Não tem nenhum problema. Se você ouvir E um barulhinho, é uma brasileira, mensagem para você largar o celular e nos escutar. Exatamente. E sou brasileira, não desisto nunca, tô sempre atrás de me aperfeiçoar e de pensar se eu estou dando o melhor de mim naquilo que eu estou fazendo, ou na vida, principalmente na vida dentro de casa, porque acho que se você não está dando o melhor de você dentro de casa, não adianta você dar o melhor de você em lugar nenhum. Sou uma serva de Deus. Amém. Sou muito íntima de Jesus Cristo, que se tornou meu grande mestre nessa jornada. E de um ano pra cá, além das minhas músicas, onde eu sempre procurei falar de amor, falar desse lugar da paz, né? Tem uma música minha que chama Venha, se você puder ouvir, chama Venha. E ela fala exatamente sobre a busca desse lugar de paz, que é tão difícil da gente acessar, mas que em alguns breves momentos a gente consegue. Essa música eu fiz com a Bárbara Rodrigues em, meu Deus do céu, 2013, por aí. Então você vê que a busca é uma coisa que eu venho trazendo há muito tempo. E estudando. E de um ano para cá eu tive um chamado de querer ajudar também as pessoas que têm uma mentalidade que não se ajuda, ou que não tem um autodomínio, ou que não tem um autocontrole, tanto de mentalidade quanto de coisas na própria vida, e que atrapalham essa pessoa de viver a plenitude que ela pode viver na vida dela. Então, de um ano para cá, eu me tornei uma pessoa que gosta de falar sobre isso na internet. E tô tendo um retorno muito legal, gostoso, assim, de ver quantas vidas estão sendo tocadas, sabe? Por mensagens que eu só sou um canal. Tem uma frase no Resiliência Humana que é assim: a sua casa tem que ser um lugar de paz. Ah, com certeza. Né? Não adianta você estar bem no seu trabalho e sua casa tá sendo tumultuada. Eu também, o meu descanso, minha família, meu querer bem é ali. Né? E muitas pessoas gostam aqui de dicas. Eu já vou direto para as dicas e passo a palavra para você. Como você encontra essa paz?
Porque muitas pessoas têm dúvida de como encontrá-la. Né? E vem muitas pessoas perguntando, com essa mente ansiosa, o Brasil, o país mais ansioso, mais depressivo, agora passou para primeiro, por causa dessas mudanças tão repentinas que a gente tem. Mas como encontrar a paz? Olha, Muxi, eu fui diagnosticada com depressão em 2016, tive alguns episódios bem barra pesada de síndrome do pânico e de episódios de depressão mesmo, de remédios, sabe? De tentar um remédio e não conseguir tomar outro, porque você vira esse hamster de laboratório até que se acerte o remédio, né? Não tem um teste que você faça, que você fala, toma esse. Bombinha, você vai virando uma bomba relógio. Então, eu passei por esse processo e hoje eu sou adaptada a um remédio, mas isso não quer dizer que eu sinta paz, né? Então, é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, porque eu vejo muito preconceito em cima disso, sabe? Então, eu faço questão de falar. Porque se você fosse um diabético, eu nunca ia falar pra você, para de tomar insulina. Ou se você tivesse um problema de pressão alta, eu nunca ia falar pra você, para de tomar seu remédio de pressão alta. Mas quando você fala, eu tenho depressão, ou eu tenho um transtorno, uma doença, e eu tenho um remédio que me mantém pelo menos no trilho para que eu possa começar a respirar e ver o que eu vou fazer da minha vida, e a pessoa fala, pô, mas quando é que você vai parar? Isso é o que mais acontece. Então, eu falo que eu tomo mesmo, sou muito grata aos meus remédios. Mas procurar a paz é outra coisa, né? Uma coisa é você conseguir respirar, sair do quarto escuro, querer viver. Outra coisa é procurar a paz. E a paz, eu sempre fui uma louca apaixonada por procurar a paz. E acho que tem milhões de maneiras. É isso mesmo. Então, qualquer maneira que eu disser aqui, e eu vou dizer como eu encontro a minha paz, não está desprezando a maneira que você encontra a sua paz, sabe? A gente tem mestres maravilhosos nessa vida. É que nem a felicidade, né? A felicidade para cada um é de uma maneira. É de uma maneira. Buda foi uma pessoa, né, incrível, iluminado, que tem muita gente que segue. A gente tem tantas pessoas iluminadas que são caminhos para essa paz em muitas pessoas. E eu sempre busquei a paz. Depois, de verdade, escuta, venha. A letra é minha. Vou pôr o link aí, Coloca, na descrição do nosso podcast para você também já acessar aí. E eu encontrei várias vezes a paz, mas encontrei uma paz rarefeita, sabe? Aquela paz da circunstância. Sim. Ah, tô em paz porque a conta tá cheia, o mês tá cheio de show, tá tudo bem, as crianças estão bem, o marido tá legal. Essa paz é um tipo de paz, mas ela é uma paz temporária. Passageira, temporária. Ela é uma paz que tá ligada a outras pessoas, né? Todas as coisas precisam estar acontecendo para que você esteja em paz. Então, isso não é uma paz de verdade, verdadeira. Não é uma paz sólida. É de verdade, mas não é uma paz sólida. O que eu posso dizer para você, do fundo do meu coração, que eu seria hipócrita se eu não dissesse, é que de toda essa minha busca pela paz, quando eu encontrei Jesus, eu encontrei um tipo de paz, que inclusive está na Bíblia, que é a paz que excede todo o entendimento. Eu não entendia isso quando eu lia na Bíblia. Mas quando eu me vejo em situações adversas, tá? Por exemplo, no Natal. No Natal, a gente tinha um show, ninguém sabe disso. No Natal, a gente tinha um show para fazer, eu e minha mãe, num resort. Estava marcado há 300 meses. E era o show Zizi e Luísa. E a minha mãe foi hospitalizada uma semana antes. E ela não pôde estar no show. E além de eu estar com a minha mãe hospitalizada, com medo do que pudesse acometê-la, e eu não poder estar com ela naquela noite de Natal. Saber que eu ia estar numa noite de Natal levando toda a minha equipe, sendo fronte de toda a minha equipe, sendo fronte de toda a minha família, porque estava minha sogra, minha avó, né? Sem a minha mãe. Fazendo um show pela minha mãe, que nunca tinha acontecido isso. E tomara que nunca mais aconteça. Cantando músicas dela que eu nunca cantei, mas que eu queria prestigiar aquele público que estava ali para isso, que tinha se preparado para aquele Natal. Era noite de Natal. Então foi uma coisa dificílima, que se eu não tivesse o auxílio de Jesus, eu ia fazer, mas eu ia reclamar, eu ia murmurar. Ia fazer por fazer. Não ia fazer por fazer, mas eu ia ter medo, eu ia ter passado, sabe, todo o tempo tendo medo, até chegar aquele momento, eu ia ter medo das pessoas. Então, assim, quando eu digo paz, eu acho que é muito a ausência de medo. A paz, ela vem da ausência de medo, assim, quando você olha e não vê aquela sombra te acometendo, né? E você pode ficar em paz. Então, eu só pensei nisso depois que passou.
No dia seguinte, fui ver minha mãe no hospital, agora ela tá bem, tá em casa, graças a Deus, graças a Deus. Mas, cara, eu passei por tudo isso bem. Eu passei por tudo isso consagrando a Deus, pedindo que Ele estivesse comigo naquele show, pedindo que Ele estivesse com a minha mãe também no hospital, que aquelas pessoas todas fossem abençoadas que estavam ali. Então, é um entendimento que me traz uma paz muito elevada, sabe? Joelho no chão e muito trabalho. É isso aí. Essa pra mim é... Você me falando, eu lembro, meu pai também tá com problemas de saúde e ele passou 5 meses numa UTI. Meu Deus. E sábado passado ele tem um restaurante árabe que é de um amigo nosso aqui de São Paulo, que é o Brasserie Vitória. A dona Vitória era amiga da dona Badia, que é minha avó, e o Russo, que é um dos filhos, é muito amigo do meu pai. E depois de quase 1 ano a gente conseguiu levar meu pai nesse restaurante, que é o restaurante preferido dele. Né? E vendo meu pai ali comendo, me trouxe, sabe, essa fé, essa comunhão, esse momento de paz. E outra experiência de paz que eu gosto de contar muito foi um dia que eu estava com grandes adversidades, não estava tudo organizado, e eu estava em casa jogando bola com o meu filho, com o Rafael mais velho, e minha esposa estava pintando ali no chão, até me emociono, com o Rodrigo, e eu olhei para aquilo e o meu papagaio, eu tenho um papagaio que é muito ativo na minha casa, é o Roberto Carlos, que canta músicas do Roberto Carlos, tá? É o Roberto Carlos, e o meu cachorrinho do lado, e eu olhando para aquilo, e ali olhando para aquela situação, mesmo diante de de uma adversidade gigante, você pois poder dar aquela respirada. E é isso que fica para as pessoas que talvez estejam nos assistindo e nos escutando. Talvez você esteja buscando uma paz em algo que não é real, e às vezes ela já está ali, e você não está enxergando um detalhe, ou não está conectado com algo que é importante para você. Se eu pudesse dizer assim um macete, né, para paz, né? Como... Dicas com Luísa para... Dicas para paz. Não, mas assim, macete, sabe? Tipo, quero acessar rapidamente, quero acessar a paz. Opa! Isso de paz. Para mim, o macete da paz é a gratidão. Porque quando você entra no estado de gratidão, você está entrando no estado de graça. Gratidão, graça. Então, quando você entra num estado de gratidão, a graça vem. E você consegue entrar nesse estado de gratidão a qualquer momento. Em qualquer situação. Porque, tudo bem, a situação está adversa. Mas, cara, eu tô vivo, tô respirando. Não tô respirando por aparelhos. Não tô com nenhuma dificuldade motora, não tô com dor no meu corpo, não estou sentindo dor, né? Aí vem as outras coisas. Tem um teto sobre a minha cabeça, tem comida na minha geladeira. Claro que eu passo por isso várias vezes, de falar, eu vou desistir de tudo. Não, mas peraí, aqui dentro da minha casa tem paz, tá tudo bem. E por que eu falo muito de Jesus, assim, que tem sido uma coisa que é um mestre incrível? Porque você aprende a descansar nele, a falar, cara, o meu plano eu não sei. Ao berço dele, né? O colo dele. O meu plano eu não sei, porque o meu plano eu tô tentando aqui há um tempão. E não tá funcionando. Agora, qual é o teu plano pra mim? Porque eu não quis ser Jesus, você quis. Você se propôs esse papel. Então eu vou descansar em você. E eu vou ter o seu tempo, sabe? Tem muito disso acontecendo na minha vida, muito de ter que esperar o tempo de Deus. Que em outras circunstâncias, há anos atrás, eu estaria me debatendo, correndo atrás do meu próprio rabo, querendo resolver tudo na estratégia, querendo resolver tudo no mental, no exausta. No cartesiano, racional. Chegando no final do dia, com a corda no pescoço, me sentindo desesperada, sabe? Por tentar resolver, e liga para um, e liga para outro. E um desgaste físico, um desgaste emocional, um desgaste mental. Indo dormir com aquela culpa, com aquela, ai meu Deus, com aquela angústia, né? E aí entra mais remédio, e aí entram mais recursos, e aí entra a bebida, porque vamos esquecer de tudo. Por que você acha que as pessoas bebem tanto? São os reguladores de ansiedade, as pessoas bebem tanto porque elas não querem pensar na vida que elas têm, cara. A real é essa. Como é que eu faço pra esquecer, pra sair 1 minuto dessa realidade que eu não gosto de viver, né? Então, a dica que eu tenho pra paz é você despertar um momento de gratidão ali. Eu tenho, né, meu livro, Minha Gratidão Diária, que é justamente isso, de você ler uma palavra que te toque e escrever. Né? Muitos estudos falam que quando você escreve pelo que você é grato,
você concretiza aquilo e valida ainda mais? Então eu preciso te contar uma história. Então vai, por favor. Gostamos de histórias. Essa história é exatamente o que você falou. Você falou a moral da história. Eu fumava fumava muito. Comecei a fumar com 11 anos de idade, imagina. Minha mãe queria me matar, mas eu fumava. E quando eu já tinha, sei lá, 25, eu já estava exausta, meu pulmão já estava exausto, porque eu fumava bastante. E eu sou cantora. Ainda mais. E aquilo começou a fazer muito mal pra mim. E eu peguei, minha avó me deu uma agenda. Minha avó é poeta, ela tem hoje 89 anos, ela é poeta, escreve livros. E ela me deu uma agenda onde tinha alguns poemas dela. Só que eu não usei como agenda, tudo vai fazer sentido. Eu não usei como agenda, eu usei como um caderno, que você escreve receita de bolo, o que você vai pedir no café da manhã, letra de música. E uma bela página que eu abri lá, eu escrevi, Deus... Sim. Obrigada por eu ter parado de fumar. Obrigada por eu nunca mais ter esse desejo na minha vida. Obrigado, Deus, por essa meta alcançada, por esse desejo atingido. Obrigado por esse milagre. Obrigada, amém. Deixei lá. E fui viver. E fumava. Até que cheguei em Curitiba para fazer uma série de shows. Vinha uma pessoa me encontrar que detestava cheiro de cigarro. Era um encontro profissional. E eu falei, não vou fumar. Nesse dia eu vou comer o chiclete, que eu amava aquele chiclete. Vou comer o chiclete lá de nicotina e no dia seguinte eu vou fumar 4 cigarros ao mesmo tempo. Tudo bem, vou segurar minha onda no chiclete. No dia seguinte, não me deu vontade de fumar. Achei curioso, achei estranho. Peguei o avião, fui pro Rio, morava no Rio. Cheguei peguei o táxi e tal, cheguei pra poder fumar. Pô, não me deu nenhuma vontade, achei estranho aquilo. Peguei o caderno pra escrever outra coisa e estava aberto naquela página. Que legal. E aquela página simplesmente era o dia 19 de abril. O dia em que eu não fumei. Nunca mais. Tava escrito, obrigada a Deus por eu ter parado de fumar no dia 19 de abril. Que maluco. E eu não tive mais vontade de fumar. Eu olhava pro céu, eu ria e chorava, e ria e chorava. Nunca mais eu fumei um cigarro na minha vida. Escrita. O poder da escrita. Eu fiz um curso foi em 2016, onde você ia pra Flórida, tem um lugar que chama Everglades, que são as 10 mil ilhas, e a gente remava durante 7 dias. Num desses dias você ficava numa ilha, sozinho, e o cara só te dava um papel, uma caneta, um caderno, uma caneta e comida para esse dia inteiro que você ficava 24 horas sozinho. E ali você podia escrever o que você queria, os seus desejos, suas dores. Eu escrevi 17 páginas. Uau! Tudo que eu escrevi nessas 17 páginas se realizou. Meu Deus! Tá? Então, quanto o poder de você colocar para fora, colocar num papel, transcrever aquilo que está na sua cabeça. Eu venho muito nos meus mentorados ensinando isso, de colocar dentro de um papel algo específico, alcançável, temporal, quantificado e principalmente que tem um grande significado para você. Aquilo vai acontecer. Com propósito, exato. Com propósito. Eu acredito na vida com propósito, Amuxa. Eu acho que muito dessa ansiedade, muito dessa loucura que a gente vive, né, desse distúrbio de mentalidade, às vezes é falta de propósito. E as pessoas confundem muito o propósito com a profissão delas, sim, né? Porque quando você fala, quem é você? Eu sou cantora. Não, eu não sou cantora. Eu sou cantora também. Tem um monte de outras coisas que eu sou. Né? Então eu acho que as pessoas, elas não encontram um propósito, e quando você não encontra propósito, você fica andando em círculos. E eu vou te dar uma dica sobre propósito, porque eu procurei muito qual era o meu propósito, sabe? E tem um momento que você entende que o seu único propósito é servir. Quando você está a serviço, quando você está servindo, você pode ver, cara, teu coração tá em paz. É isso. Muitas vezes a gente acha que a gente tá carente e a gente tem que receber atenção. Quanto mais carente você tá, mais você dá atenção. Mais você recebe. Mais você se sente preenchido. Porque às vezes você tá carente, a pessoa te dá atenção, você continua carente, você continua com aquela falta. Quanto mais você serve, você tá servindo a Deus, no fundo. Porque Deus está nos filhos dele, Deus está dentro de cada um de nós. Então, quando você está servindo, você está servindo a um propósito, de verdade. Servindo a alguma coisa que não seja o teu desejo, servindo a alguma coisa que não seja só para o teu ganho. Tem uma parábola que uma vez um rabino me ensinou, que eu adoro, que é assim, quando 2 homens, um queria ter só uma casinha, uma chácarazinha para ele e tal, para a esposa, ele ia plantar e
comer e tal, a vaca ia dar o leite e tal. E tinha um outro cara que queria ter muito dinheiro, muito dinheiro. Ele queria ter muito, 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 muito dinheiro. E as pessoas julgavam esse cara porque ele era ganancioso, quer ter tanto dinheiro, nossa, onde já se viu ter tanto dinheiro. E o outro era super simples e humilde, porque afinal ele queria só uma casinha. Quem é o mais ganancioso, Amushi? O mais ganancioso é o cara que ele quer só pra ele. Só pra ele. Ele não quer ajudar ninguém, ele não tá pensando em ninguém, ele quer cada vez menos, 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 mas ele não tá pensando no todo, sabe? Eu vou lançar agora, né, o meu podcast que chama Prosperidade 360, que aliás é o nome da minha palestra, onde eu falo sobre tudo isso. E eu tô muito empolgada para mostrar isso para as pessoas, sabe? Esse projeto de prosperidade, porque para mim prosperidade não é só um número. E você sabe muito bem que se você tiver alguns bloqueios na sua vida, você não consegue acessar essa prosperidade, ou você acessa, mas você se endivida e você nunca consegue reter aquilo. Fica naquela montanha-russa maluca. Fica naquela montanha-russa maluca. E para mim a prosperidade é você estar bem com seus filhos, bem com seu cônjuge, bem na sua casa, bem no seu trabalho. E a minha maior meta é poder dizer como é que eu tenho feito para estar bem. É isso. Né? Eu falo muito sobre propósito, né? Como os indianos dizem. Eu me conectar com muitas pessoas e poder entregar para elas aquilo que sobra dentro de mim. Dentro de mim. Sim. Transbordar, e isso trazendo né? alegria e amor junto. Sim. Porque não adianta nada a gente estar fazendo algo e está sendo pesado para nós, e isso não adianta nada. Né? E eu gosto muito dessa coisa que eu falo muito. Quando você vai fazer um trabalho social, quem está sendo ajudado? Você! Nossa, eu vou no orfanato todo mês, né? Que a gente tem um encontro lá com a garotada. E chama Casa do Pequeno Cidadão. Aliás, quem quiser ajudar, você pode cadastrar a sua nota fiscal paulista, que eles recebem o dobro. Então, às vezes, você não usa a nota fiscal paulista, cadastra lá no site da Casa do Pequeno Cidadão. Eles estão abrindo asilo agora. Eles Depois têm a gente pode contribuir na divulgação dentro do Resiliência. Por favor, porque para mim é uma causa assim, que eu amo muito. E a primeira vez que a gente foi lá, eu já ajudava o orfanato, mas quando a gente foi lá, as crianças pularam no nosso pescoço e pularam no nosso colo, encheram a gente de beijo e a gente, cara, eu achei que eu tinha alguma coisa para dar e eu vim só receber, sabe? Um amor tão grande, quanto mais você dá, mais você sente esse amor vibrando, assim. Eu lembro uma vez que eu assinei 3 contratos grandes num dia, grandes. E aí, naquele mesmo dia, eu fiz um pagamento para uma professora minha, que eu amava muito, e ela me mandou um testemunho chorando, falou, cara, você simplesmente pagou o aluguel da minha casa, porque senão eu ia ser despejada. Eu não sabia disso. E senão eu teria ajudado ela antes. Mas ela, sabe, me ligou chorando, falou, cara, você foi a provisão da minha vida. De verdade, amor, sem ser poliana, você acha que o que mais encheu meu coração foram os 3 contratos que eu fechei? Ou foi essa mulher me ligar, dizendo que eu mudei o destino dela? Meu Deus do céu! Então, quanto mais rápido você entende isso, menos egoisticamente você vive, mais conectado ao todo você vive, mais parte do todo você é, melhor você se sente. Sei lá, cara, eu fiz isso comigo e tá funcionando, sabe? Não é que eu tô falando uma coisa que eu li no livro ou que alguém me contou. São coisas que eu fiz comigo, assim, eu tenho familiares, né? E por muito tempo eu nem quis saber desses familiares, de verdade. Tipo assim, tá longe, a família, a amiga. Hoje eu tenho um prazer de falar com a minha família, de saber se eles estão bem, de querer apresentar os meus filhos para eles, de conviver, de ter laço, sabe? Muito bom. Eu acho que eu nunca tive tão conectado, porque quando você se conecta com Deus, Deus te faz conectar com todo mundo, com tudo que tem no mundo, sabe? Você olha para tua casa, você olha para tua vida como se você fosse turista. O turista, o que ele é? É o cara que tá vendo pela primeira vez. E quando ele vê pela primeira vez, quando você viaja para fora, por que é bom viajar para fora? Porque você vê pela primeira vez. E aí você olhar de turista. Até olha o sinal, o semáforo. Não, é uma loucura, assim. Você vê as coisas pela primeira vez, pode ser a coisa mais normal do mundo. Mas para você é diferente. Eu passei por uma grande adversidade agora, né? Eu tive uma apendicite, quase fui. Em novembro eu tive uma apendicite. Do nada, eu tava aqui, senti uma dor. E aquilo começou a me doer muito. A gente tava com outros problemas. O Instagram do Resiliência Humana ficou 66 dias fora do ar por causa de uma nova regra do próprio Instagram. E aí eu falei, o que eu vou fazer com toda essa dor? E dali eu me conectei muito a Deus
e entrei dentro de novo dessa coisa da identidade, de contribuição, de capacidade, e criei uma vaquinha transparente que chama Ajudar, ajude.ar, né? Que só ajuda crianças carentes de doenças muito agressivas que o governo não paga e não dá. Que legal. Quando eu comecei a fazer isso, o que me deu? Vida. É! Aí eu saí da apendicite em 2 minutos, recuperei o resiliência rápido, estando a serviço da vida. Eu te pergunto, quem que você ajudou hoje? O que que você está fazendo? Com o que que você está contribuindo? Ou você só está olhando... Pensando em eu você. chamo do eu bigo. Eu bigo, não é o bigo. Só está olhando para o eu bigo. Talvez olhar e ter esse olhar, que foi o que a gente estava conversando com o Cris ali, pessoas se unindo por algo maior, para poder ajudar essa galera aí que está ainda Eu vou te dizer uma outra história, que não é minha, mas que é uma história muito inspiradora. O Valdir Simino, cara incrível. E ele, há anos atrás, muitos anos, ele levou um pé na bunda e ele ficou mal, como todo mundo que leva um pé na bunda. Só que ele falou, cara, eu não vou ficar mal. Eu me recuso com saúde, sabe, com moradia, com emprego, tudo certo, eu ficar aqui chorando. O que ele fez? Ele botou 4 livros no bolso e foi para o Emílio Ribas contar a história para as crianças que estavam doentes. Cara, isso virou, hoje, a maior associação que tem no Brasil, nos Estados Unidos, se chama Associação Viva e Deixe Viver. O voluntariado, ele não chega lá e lê o livro, ele tem que fazer um curso de voluntariado. São mais de 30 mil voluntários no mundo inteiro. Por causa de uma dor de corno do cara, que ele se recusou a ficar olhando para o próprio umbigo e ele falou, eu preciso dar. Eu preciso fazer alguma coisa pelos outros. Eu tenho uma frase que eu venho falando que começou assim, a sua maior dor está diretamente ligada ao seu propósito. Então essa angústia que está dentro de você é o que você precisa transformar e ensinar para as pessoas. E aí agora eu venho numa mudança, que é aquilo que você está se calando, é o que você precisa abrir a sua voz, seu livro, seu coração, seu curso, sua mentoria, sua palestra, para falar o que as pessoas precisam escutar. Né? Então cada vez mais eu vejo que cada um, nós somos singulares, únicos, raros, a semelhança e a imagem dele, mas com algumas características mais próprias para colocar essa voz e fazer a vida andar. Né? Que eu acho que é o que você está vindo agora, né? E está vindo, né, nesse novo caminho para colocar a voz, para mostrar que é possível seguir uma vida mais eu acho tranquila. Que assim, a família da onde você vem, ela, se você deixar, ela dita muito para onde você vai. E isso não é verdade. E você precisa se curar da família que você veio para você conseguir amar os teus pais, porque sempre tem mágoa. E para você poder criar uma família a partir de um outro padrão. Porque assim, a gente tem uma coisa de o que fizeram comigo. Mas a história é o que você fez com o que fizeram de você. Porque o que eu vejo muito de saúde mental são pessoas carregando traumas gigantes. Assim, mas carregando anos. E aí você fala, pô, isso aconteceu... Eu chamo de pesos mortos isso. Exato, porque isso aconteceu quantas vezes na sua vida? Ele me feriu mais de 15. Tá bom, e você tá levando isso quantos anos da sua vida? 40. Eu tenho umas amigas que têm, sei lá, 70 anos que ainda contam. Minha mãe me magoou e não deixava eu brincar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, se curem. Autoconhecimento liberta. Se cura dessa mãe, se cura desse pai, perdoa e cria uma nova família. Eu posso dizer que isso aconteceu na minha vida. Eu tinha uma família muito conturbada. Meu pai era separado da minha mãe. Ele tinha uma mulher, minha mãe tinha um marido. Eu ficava nessa ponte aérea igual um ping-pong, desde os 5 anos de idade, viajava sozinha. Ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado. Ninguém falava com ninguém. Meu pai não falava com a minha mãe, ninguém se falava. Tipo, era eu ali... Indo para lá e para cá. No corre, tendo que resolver. E foi legal. Porque eu olhei e falei, cara, isso é o anti-exemplo do que eu quero criar para mim. Eu quero uma família, eu quero um marido, eu quero 2 filhos, porque eu queria... Sabe, eu tive essa experiência. Eu tenho 2 irmãos, mas são irmãos mais novos. Não são irmãos de tipo, essa escova de dente é minha, sabe? De conviver e estar ali junto. Eu queria isso que meus filhos tivessem. E hoje eu tenho um enteado. E eu amo o meu enteado. Me dou super bem com a mãe do meu enteado. Sabe? Fiz um ambiente harmônico, mas só consegui fazer isso depois que eu realmente perdoei minha mãe.
Depois que eu realmente perdoei meu pai. E isso foram anos, foi uma luta. Eu gosto de uma frase que é assim, nossos pais são os culpados que não têm culpa. Porque eles também estão machucados da história com os que eles que tiveram. eles tiveram. Alguém tem que romper o padrão. Tem que romper, justamente. Alguém tem que romper o padrão e falar, não. Quando o autoconhecimento entrou na sua vida? Eu comecei a fazer terapia com 8 anos. Então eu tinha crise do pânico com 8 anos. Uhum. Porque, você viu, né? Não era a coisa mais fácil do ali mundo. ser eu. E eu comecei a passar muito mal. E comecei a ter muita crise. E aí, minha mãe, tadinha, tentou tudo que ela podia, né? Até que a gente chegou na terapia mesmo. E eu comecei a fazer terapia com 8 anos. Então, acho que o autoconhecimento entrou na minha vida desde os 8 anos. Porque desde os 8 anos que a gente tá Você ali... acredita que tem muita gente que ainda acredita nisso, e eu confesso que eu acreditava que terapia era para louco. tem muita gente que tem esse preconceito, e imagina. Não, eu passei por uma grande dificuldade, eu não tinha mais saída, quase morri, não queria mais viver, passei por uns 7 dias em coma, e eu falei, não, preciso alinhar isso. E aí eu fui começar o caminho do autoconhecimento, isso tem 17 anos, que daí nasceu todo o projeto do Resiliência, e de levar isso, porque eu me curei e as pessoas falavam, Muti, o que aconteceu com você? Outro chip, botou outro chip. Não. Quem é esse cara aí? Muitos dos meus amigos antigos de colégio, de clube, de adolescência falam, quem que é esse cara agora? Meus também. Eu nem sei mais se eu tenho amigo. Eu tenho uma turminha que é bem enraizada de amigos do colégio, né? Eu estudei no Colégio Dante Alighieri aqui em São Paulo, e a gente tem lá uma turma que é muito unida. Os meus amigos devem achar que eu enlouqueci. Às vezes eu e meu marido, a gente fica sozinho, assim, dando risada, falando, cara, o que será que as pessoas devem falar da gente, sabe? A Luísa Posse enlouqueceu, o Cris enlouqueceu, mas, cara, se eu enlouqueci, eu tô muito feliz, muito doida. Deixa eu fazer uma pergunta que a gente faz, a gente tá no Resiliência Humana Cast, uma história de resiliência. Da Luísa, que ela não acreditava que ia conseguir, que foi muito difícil, e ela foi lá, e se você quiser já dar dicas de como você superou isso, e saiu muito melhor lá na frente. Tem uma aí que você possa contar que falou, né, ferrou, essa que você contou do show já é uma história de resiliência. Não, mas tem bem mais, né? Acho que pra gente chegar nesse nível, assim, de conseguir perdoar pessoas, né? Acho que isso é bem importante. Eu vou contar uma história que eu também nunca contei, que é delicada, bem delicada. Eu quero muito que vocês entendam corretamente. Sem julgamentos, por favor. Porque é uma história delicada. Vista o sapato dos outros. Exato, sandálias da humildade. O meu pai, ele já se foi. Ele morreu de Covid, há 4 anos atrás. Ele foi meu primeiro empresário, ele era diretor da minha gravadora, porque várias gravadoras quiseram me contratar, ele tinha a dele, e ele falou, bom, agora eu posso. E aí a gente começou a trabalhar juntos lá em 2002, e trabalhamos juntos a vida inteira. Meu pai infartou, ficou em coma, 65 dias. Reviveu, mas aí saiu da gravadora, a gente abriu uma gravadora juntos, fizemos um monte de álbuns, concorri ao Grammy, só para contextualizar vocês. Deu tudo certo, e ele estava investindo, e pega dinheiro daqui, pega dinheiro de lá, pega não sei o que e tal. E um dia ele falou para mim assim, você me ama? Aí eu falei, amo. Ele falou, então assina aqui. Daí eu fui lá, bem inocente, assinei. Passaram anos, a minha mãe falou, você já assinou? A gente foi comprar um apartamento pra mim, eu fui comprar um apartamento, meu primeiro apartamento. Ela falou, você já assinou alguma coisa pra alguém? Falei, não, coisa de mãe, né? Falei, não, que assinar, não assinei nada. Não, você nunca assinou nada pra ninguém? Falei, não. Mas como uma intuição ou ela já sabia de algo? Não sabia de nada. Tá. Mas ela falou, tipo, pô, você vai comprar um apartamento, vamos ver se você tá tudo bem com o seu nome, entendeu? Entendi. E aí ela, a primeira coisa que ela falou, já assinou alguma coisa? Você é sócia de alguém? Você tem alguma pendência? E eu, não tem nada. Lembrei, falei, cara, pai, que negócio que eu assinei pra você, eu vou comprar um apartamento e tal. Aí, enfim, eu descobri que eu tava de avalista do meu pai. E estava sendo processada junto com meu pai. E meu pai tava numa guerra lá judicial. Muito perigosa. Isso me colocava numa situação muito difícil, porque meu pai tinha 40% do coração, então ele realmente podia morrer a qualquer momento. Foi antes do transplante. E eu tava ali, exposta àquela situação. Então você imagina o ódio que isso me deu, você imagina a frustração, a raiva, a dor, ou ele não me ama, sabe, a rejeição, tudo que passou na minha cabeça. Só que era um momento que eu tava estudando muito, assim, autoconhecimento, cabala, Ho'oponopono,
E aí eu tive uma visão do meu pai. Olha que interessante. Eu tive uma visão do meu pai, não. Eu tive uma visão que tinha uma passarela e tava cheia de pessoas ali. E nessa passarela iam passando as pessoas da minha vida. Meu stylist, meus amigos, todo mundo era aplaudido. Tudo. E quando meu pai passou, ele foi o mais aplaudido. E aí, naquela visão, eu parei e falei, cara, eu não tô entendendo. Por que meu pai é o mais aplaudido? Eu não queria aplaudir nada a ele nesse momento. E aí me veio o entendimento, assim. Meu pai estava me dando a oportunidade de ter um amor incondicional por ele. Sabe? As pessoas não entendem isso. Porque o meu pai estava sempre prestes a morrer. E como que eu ia deixar isso acontecer com ódio no meu coração? Eu não precisava amar o meu pai porque ele foi legal comigo. Eu não queria amar o meu pai porque ele me deu tudo. Fez isso eu não ou fez queria, aquilo. fez isso ou fez aquilo. Meu pai fez uma coisa que não foi legal. E mesmo assim, eu amava aquele homem mais que tudo. Então ele me deu a oportunidade de sentir na minha pele o que é o amor incondicional. Muito bom. Porque assim, amar os seus pais, porque eles te deram tudo, te deram educação, fizeram tudo por você. Fácil, legal pra maravilha! cacete. Agora, amar o teu pai numa adversidade dessa é pra poucos. É isso. E eu consegui com ferramentas, sabe? Com estudos, com mantras, e com olhar a face da morte, sabe? Depois disso, meu pai, a gente ainda tava, né, muito afastados, porque foi um período muito difícil até eu conseguir esse entendimento. E ele me ligou e falou, é amanhã eu vou fazer o transplante do coração. E eu fui pro Rio correndo, assim, né, o mais rápido que eu pude. Cheguei no hospital 1h da manhã, a mulher falou, você não vai conseguir entrar. Falei, cara, pelo amor de Deus, eu preciso ver meu pai. Cheguei, ele tava com o coração, assim, com os esparadrapo, tudo de sangue. Ele me deu a mão, ele falou, pelo amor de Deus, me perdoa por tudo que eu fiz. E eu falei, cara, os advogados vão ver isso, vão lidar com isso. Ele é o meu pai, eu vou amar ele pra sempre. E todo o resto que ele fez por mim. E ele fez aquilo porque ele achou que ele podia dar um jeito, que ele ia conseguir, como ele sempre conseguiu. Porque ele sempre conseguiu. Então ele não estava me botando numa roubada. Ele estava fazendo uma coisa comigo que ele tinha certeza que ele ia conseguir, que ele fez pro bem, com a intenção de dar tudo certo. Ele não era uma pessoa horrível. Muito mas bom foi isso. muito difícil de reconhecer tudo isso. E assim, ele saiu dessa situação, ele se recuperou plenamente, a gente teve uma relação mais do que maravilhosa, plena, voltamos a fazer show juntos, fizemos uma turnê linda, maravilhosa, de piano e voz, que foi super intensa, foi incrível, assim, sabe? Meu pai viu meu filho nascer, o meu pai era meu melhor amigo, e essa história não destruiu a minha família. É isso. O autoconhecimento liberta. Se você está escutando, vai buscar de alguma ferramenta. Né? Por isso que eu te perguntei onde começou. Você falou comecei cedo, mas nunca parou. Eu gosto de uma frase que assim, o autoconhecimento tem começo, tem meio, mas não tem fim. Não tem. Enquanto você estiver vivo, você está pensando, tem coisas acontecendo. E essa foi uma resiliência, assim, bem... Muito forte. Bem forte, assim. Eu morei com meu pai a minha vida inteira, mas eu fugia dele. Porque ele era uma pessoa muito determinada e rígida. Eu venho de uma família. Meu avô foi expulso do Líbano, perdeu tudo. Putz. Perdeu a primeira esposa, teve que se reconstruir aqui. Meu pai começou a trabalhar com 8 anos e também foi uma pessoa muito rígida. Então, dos meus 0 aos meus 28 anos, ele era meio que um estranho para mim. Sim. Porque ele sempre estava trabalhando. E isso me tornou uma pessoa também repetindo padrões da minha família antiga, porque eu nem sabia o porquê. Como era. Você nem sabe como é que você faz diferente, porque você nasceu com exemplo, o exemplo tá te criando. E foi o autoconhecimento que foi mexer dentro de mim para começar a mostrar que ali tinha uma outra pessoa que tinha esse amor muito grande, que estava fazendo as coisas pela família para poder dar para nós aquilo que não teve. E ali que eu comecei a me aproximar com meu pai também. Eu acho que a gente é a primeira geração de pais que beijam os filhos. Que dizem toda hora eu te amo, que abraça, que faz questão, que lê sobre filho. Não se lia sobre filho. Nada. Não, a gente lê, a gente quer entender, a gente quer saber se a gente está errando. Um compromisso por dia para pais e filhos. Esse livro eu fiz porque eu era desconectado da minha família. Porque eu não tinha uma relação. Eles tinham que fazer o que tinham que fazer, passaram fome, dificuldade, construíram, fizeram acontecer, mas eles precisavam dar conta daquilo. E depois
trouxeram. E por isso que eu faço. Isso aqui é para fazer junto com os filhos, para ter uma conexão e poder ter uma conversa. Eu não tinha conversa. Exato. E eu acho que a gente é a primeira geração. Assim, minha mãe e meu pai sempre foram muito amorosos comigo, muito carinhosos. Mesmo nessa doideira toda que é a minha vida, que era mesmo, mas eles sempre foram muito amorosos. Assim, isso eu tive em casa, graças a Deus. Bom. Mas os pais dele não foram com eles. Sabe? Os pais deles não tinha isso, te amo, meu filho. Eu lembro do meu avô, que era acriano mesmo, assim, ponta firme, que era assim, crianças almoçam ali, na outra mesa. Crianças não fazem Esse barulho. avô é por pai de mãe? Pai de pai. Por pai de pai. O pai do meu pai era do Acre. A família toda dele veio do Acre. A gente tinha que comer na outra mesa, na outra sala, ficar quieto. Não tinha isso com criança. Hoje é que a criança é o nosso mundo. Eu lembro que eu tinha uma pizzaria aqui, quem vai mais antigo de São Paulo vai lembrar, ali na Domingos de Moraes, que chamava Livorno, que foi muito antigo e muito tradicional, ali do pessoal da Aclimação e do Ipiranga. E meu pai sentava com os adultos numa mesa e as crianças na outra. Imagina, criança com iPad, criança, tá louco. Uma outra pergunta. Eu fico doida quando eu vejo isso. Uma outra pergunta que a gente sempre faz aqui, vou te dar o contexto para você entender. Muitas pessoas estão passando por dificuldades e estão nos escutando. Né? E a gente já teve nesse lugar de grandes dificuldades, adversidades que a gente está contando aqui. Mas se você... Eu tô me abrindo aqui, eu nunca contei isso em lugar nenhum. Obrigado isso por faz abrir parte da minha palestra, mas eu nunca contei em lugar nenhum. Coração. Muito obrigado pela confiança. Se você pudesse dar uma mensagem para a Luísa lá de trás. Ah, meu Deus, coitada que tava dela. Fumando, fazendo inconsciente, que não sabia o que estava fazendo. A Luizinha que estava ali com dores nessa ponte Rio-São Paulo, indo para lá e para cá. Qual o conselho que você daria para essa menina, para essa mulher, que hoje com essa sua maturidade, toda essa espiritualidade que você está trazendo, Deus e autoconhecimento, o que você daria para ela? Eu não acho que eu daria um conselho, eu daria um conforto. Eu falaria, vai ficar tudo bem, eu prometo para você que vai dar certo no final. E nem vai ser tão final assim. Lá na frente vai dar muito certo, a gente vai ser muito feliz. Sabe, eu diria isso pra ela, assim, não desiste, não desiste. Porque eu também tive muitos momentos em que eu pensei em desistir da vida, assim, desde quando eu era pequena, me lembro de ter a primeira vez de pensar em não querer viver mais, eu tinha uns 9 anos, e depois com 16 isso veio bem latente, assim, também eu tava na preparação da peça do Divas. É legal falar isso, porque as pessoas às vezes acham que a gente tá dando conselho de um lugar muito fácil. E eu tenho cara de lugar fácil, né? E as pessoas olham a gente aí pelo Instagram, pela televisão, pelos shows, e não acreditam que está vivendo aqui dentro. Aqui existe uma pessoa que tem seus sentimentos, suas emoções. Né? Eu gosto muito da análise transacional de Eric Berne, que a gente tem várias partes dentro de nós. A gente tem uma criança ferida, a gente tem um pai crítico, a gente tem um pai amoroso, a gente tem ali uma criança livre, a gente tem um adulto, nós somos feitos de partes. E a gente sofre também, né? Nossa, total. Mas assim, quantas vezes eu fui abraçar a minha criança interior? E isso é uma prática que é fácil de fazer, mas você se conectar com o momento do trauma, você se conectar com você pequeno, e você ir lá, se dar um abraço, se pegar no colo, se tirar daquela imagem, daquele lugar da dor, e se abraçar, e se amar, e se levar junto. Eu faço isso até hoje com a Luísa pequenininha, sabe? Eu também me pego no colo às vezes. Me pego no colo. Me presenteio, vai tirar um momento de paz. Eu estava te contando que eu passei agora, eu precisei por indicações até médicas a me desligar um pouco da internet, me desligar um pouco dessa vida maluca para curtir realmente aquilo que foi dar um reset para poder fazer as coisas acontecerem e as coisas se tornarem mais leves, né? A gente precisa acolher tudo isso. E eu acho que, assim, é doido, né? Outro dia eu postei um negócio sobre isso, as pessoas, para de falar isso, a gente é influencer, a gente vive de Instagram, para de falar isso. Que eu falei, cara, sai do celular. Eu que tenho também essa audiência, eu falo, chega, meu, porque essa dopamina que eu tô fazendo esse estudo, eu tava te contando, tô estudando como eu nunca estudei, voltei a estudar com uma força gigantesca, e o que estão fazendo com a gente, com essa coisa do dedinho nervoso, esse feed infinito, essa
geração de dopamina que causa escassez, faz você procrastinar, faz você se desligar daquilo que você faz, a gente precisa transformar isso de alguma maneira. Precisa, cara. Porque Precisa senão... eu acho que, na verdade, precisa ter alguma consciência sobre isso, sabe? Porque a consciência é isso, é você sair da situação, tipo uma grua da câmera, né? A grua levanta, a situação fica ali e você conseguir olhar de fora, né? Peraí, cara, eu tô aqui o dia inteiro, meu coração tá acelerado, sabe? Eu tenho anjos, que são os meus filhos. Tem nem lá em casa. E eles vão me sinalizando muito, assim. Teve um dia que eu cheguei em casa, eu tinha levado eles na natação, não sei o quê. Não, tava cansada. Aí deitei no sofá, peguei o celular. Aí meu filho falou, tem uma caixa pra você não quer abrir? Falei, não, tô cansada, tô com preguiça. Aí ele virou, ele tem 5 anos. E falou, engraçado, você não tem preguiça de ficar no celular, mas tem preguiça de abrir a caixa. Meu... Soco na cara. Soco na cara. Então, assim, eu e meu marido, a gente se policia muito. Quando um tá muito, a gente fala pro outro, ó, chega. E tem leis. Na minha casa tem regras, tem regulamentos. Regras, Eu venho falando muito sobre crenças e valores, né? Que a gente saiba nossos valores, que a gente saiba nossos regulamentos e troca essas crenças limitantes por crenças positivas. Né? Então, se meu valor é família, né? Qual que é o meu regulamento? Passar tempo com meus filhos e com a minha esposa. Né? Para que isso troque a crença que eu tinha lá de trás de estar longe da minha família, para poder mudar toda essa história e fazer diferente. É verdade. Cada vez mais eu venho trabalhando isso. A gente está encerrando aqui, eu quero agradecer, adorei, mas eu quero te fazer um pedido. Ah. Conta aí um pouquinho dessa sua nova palestra, desse novo projeto que você está vindo, do seu podcast 360, porque as pessoas te vê cantando, fazendo show, estão estranhando aí, você deve estar recebendo lá no seu Instagram, o que está acontecendo, para a gente poder comunicar que você está vindo aí com uma força de transformação do coração de Deus. É isso. Eu acho que o estranhamento já até passou? As pessoas já se conformaram. Não, eu vou fazer o dia 4 de abril eu lanço meu álbum novo também. Eu não deixei a música de lado. Vai ter um álbum maravilhoso, cheio de músicas. Lembro até a gente conversando. Dá pra levar os dois. Dá pra levar. Eu gosto de trabalhar, eu gosto. Mas é isso, cara. Foi um chamado que eu precisava botar no mundo, sabe? Eu queria muito que as pessoas que têm uma vida escassa, ou uma mentalidade escassa, ou que não conseguem superar as coisas, que elas pudessem ouvir testemunhos, que elas pudessem se inspirar em histórias inspiradoras. Então, eu fiz esse podcast que se chama Prosperidade 360, onde eu vou entrevistar, minha primeira entrevistada, dia 13 de março, é a Fátima Bernardes. Legal. Tem o Péricles, tem o César Filho, tem a Elô Pinheiro, tem a Fátima Pissarra, que é uma agente, uma das maiores agentes de influências do Brasil, o Alan Barros, que é um grande varejista, tem vários nomes. E no meu canal novo também, que é a Luiza 360, tem lives. Toda segunda-feira tem lives. Você tá fazendo toda segunda-feira, né? E eu falo sobre esses temas. Que horário? Às 8 ou às 9? Às 8. E na minha palestra eu falo exatamente sobre isso que a gente está falando, sobre como se transformar através da mente, através do espírito, né? E como não aceitar uma realidade que você é infeliz, cara. A gente veio aqui para ser feliz. Então, se você está vivendo uma realidade em que você é infeliz, pensa, porque tem alguma coisa a ser feita. Com certeza tem alguma coisa a ser feita dentro de você, onde você dê um reset na sua mente, onde você possa ter algum domínio próprio. E se você colocar Deus na história, fica muito mais fácil, sabe? Porque a física quântica, ela só não fala uma coisa, né? Estuda a física quântica, mas é tudo sobre você. É tudo sobre você, tá na minha mão, eu crio minha realidade, tá na minha mão, eu tenho que pensar, eu tenho que vibrar, eu tenho que estar. E aí, às vezes, você tá assim, moído, e você tá lá. Aqui, aí eu vibrando. Aqui, ó. Tô vibrando. E você sabe que você quer morrer naquele dia. Mas você tem até um compromisso de vibrar bem porque você é consciente. Então, você sabe que se você vibrar mal, vai dar problema. Você vai ter uma colheita ruim. Então, quando entra Deus, equaliza tudo isso. Porque você não é tão responsável assim. Porque é Ele que vai fazer. Porque é do jeito dele. Porque é o plano dele. Você confia nele. Você apresenta seus planos para Deus. Claro, você escreve, você diz mastigado para Ele o que você quer. Mas você descansa nele. Ele vai fazer. E vai fazer no tempo dele. Então, assim, a minha palestra, ela fala muito de conscientização, de mentalização, de escrita e tal. Mas cara, não podia terminar de outra maneira, sabe? Desse encontro com Deus.
Essa é a dica que você daria pra gente finalizar? Ah, é. Vai encontrar da sua Vai forma, porque não encontrar existe da uma sua forma. forma, Você sabe onde eu exato. converso muito com Deus? Ah. No chuveiro. Eu também! Eu também, gente! Muito! Porque acho que no chuveiro eu relaxo, tô ali, tranquilo, de repente eu... Aí entra meu marido e fala, tá falando sozinha? Aí eu não tô Eu falando fico até sozinha. arrepiado de lembrar. Eu falo, não tô falando sozinha, hein? Tô conversando. Tô conversando aqui, me deixa conversar E na aqui. natureza eu também tenho isso, por isso que eu falo que eu cancelei meu carnaval agora para ir pro meu sítio lá em São Francisco Xavier, para estar conectado ali. Eu acho que é isso, se conecta, cara, se conecta. Se você, da sua maneira. Da sua maneira, porque você viveu uma vida inteira achando que tá toda a carga do mundo sobre as suas costas. Não tem como não ter ansiedade, cara. E aí você pode tomar o remédio que for, mas vão vir outros gatilhos, você vai querer sair do mundo de outra forma, você vai procurar outras formas de não estar consciente. E não é o melhor caminho, cara. Sei lá, pelo menos não, sabe? Eu já fui por esse caminho e não funcionou. Então encontre seu caminho. Então encontra seu caminho, encontra a sua espiritualidade de alguma maneira. Uma última história que o papo tá bom. Eu estava passando por uma grande depressão, isso já tem 8 anos. Meu filho vai fazer 8 anos agora, e meu filho tinha acabado de nascer. Né? Ele tinha 3 meses, aí fica a criancinha na cama, ela se espreguiçando, e eu estava chorando. Ah, meu Deus. Minha esposa estava tomando banho, e eu falei, vou chorar aqui, o nenê está aqui. E meu filho começa a sorrir para mim. Ai, gente. E ali eu encontrei e conversei com Deus de novo. Uhum. No sorrisinho do meu filho, num momento de dor que eu estava, eu vi ali a vida, né? A força. E a esperança, né? A fé. E a fé, cara, a fé também é uma coisa que me pega muito, porque eu sei, hoje eu sei, conscientemente, estudo teologia cada vez mais, hoje eu sei que eu atrasei muitos processos na minha vida por não ter fé. Hoje eu sei que eu deletei a chance de ter muitos ganhos, de ter muito sucesso em projetos, porque eu fazia o projeto e eu abandonava ele. Abandonado no sentido de perder a fé nele. Eu fazia o projeto, eu me empolgava com o projeto, eu lançava o projeto e de repente eu não tinha mais fé nele. E de repente eu não tinha mais fé em nada. E o outro, então vamos fazer outro, porque o outro vai dar certo. E eu perdi a fé. Então eu sei que eu perdi muitas batalhas por ter perdido a fé nos processos, por não ter ficado em Deus durante o processo, sabendo que vinha uma colheita no final. E aí a colheita não veio. Eu sei disso porque quando eu me coloco com a minha fé num momento de resiliência, num momento onde as coisas não estão indo do jeito que eu quero, e eu falo, cara, ao invés de chorar hoje, ao invés de murmurar hoje, ao invés de me deitar para esse problema, eu vou ficar em Deus, fiel, forte, firme como uma rocha. É impressionante. Primeiro que isso dá uma paz absurda. Segundo, cara, que essa resiliência do acalmar para ver o que vai acontecer no tempo de Deus, a coisa vem muito maior, mas muito maior. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com uma mestra indiana minha, que chama Pritadi, que ela fala, é um olhar de testemunha. Você testemunhar o que está acontecendo na tua vida. Não operar, não vou operar. Antes dessa ansiedade, querer resolver. Testemunhar a vida que as coisas vão se abrir. Tipo, tá num caminho difícil, tá difícil, tá, mas eu não vou perder a fé, eu não vou me desesperar, eu vou ter fé, eu vou manter a fé. As coisas vão acalmar. Porque eu sei que ali o deserto vai passar e vai ter uma promessa para mim. Amém. Então, essa fé inabalável, cara, você conquista muita coisa através da sua fé, né? Isso é bíblico também, enquanto a fé realmente tem o poder. Às vezes, Jesus ia fazer os milagres nas pessoas, mas ele testava a fé, ele falava, por causa da sua fé vai acontecer. Por causa da sua fé, você foi curado. Ele sempre frisou que por causa da sua fé, você conseguiu tal coisa dele. Então, meu irmão, não tem dúvida de que a fé é o nosso maior combustível. É isso aí.